Fala família evolutiva, beleza? Aqui é Rafael Rosas e nesse vídeo, nessa quarta aula do curso Evolução Emocional, nós vamos falar hoje sobre como ressignificar o passado. Essa aula eu acho que é uma aula muito importante e é uma aula que eu tenho muita experiência em relação a isso, porque eu sempre ouço dizer questões parecidas com isso, e eu trabalho com hipnose clínica e sou especialista em regressão de memória, né? Inclusive eu dei aula num curso de pós-graduação de hipnose clínica, uma aula de regressão de memórias, né? Enfim, então eu vejo muitas pessoas com essa crença disfuncional, né, de que é necessário ter um trauma muito grande para se desenvolver um transtorno. Né? Alguns meses atrás eu atendi uma pessoa uma questão de emagrecimento, enfim, e essa pessoa repetia muitas vezes, né? Não, eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema de autoestima, eu não tenho nenhum problema, eu nunca tive nenhum trauma no passado, eu não sei por que eu me sinto assim, né? E essa pessoa ficava insistindo que não tinha nenhum problema, que não teve nenhum trauma no passado, e a gente investigou e viu que realmente não houve trauma. Quando eu falo de trauma, é uma situação realmente marcante, né? Enfim, uma situação mais extrema, né? Por exemplo, um abuso sexual, né? Um abuso físico, um abuso psicológico. Isso é um tipo de trauma, né? Isso gera um trauma. Um outro tipo de trauma também é o que a gente vai ver no decorrer desse vídeo, e hoje a gente vai trazer uma ferramenta poderosíssima que eu desenvolvi, que não foi eu que desenvolvi, na verdade eu fiz essa ferramenta no meu primeiro processo de terapia como cliente com a psicóloga Márcia Doria. Foi uma grande psicóloga, foi muito importante para a minha vida, para a decisão de fazer o que eu faço hoje, de fazer como eu faço hoje. E eu lembro que eu fiz essa técnica, né? Ela era uma psicanalista, mas muito diferente da maioria dos psicanalistas. Enfim, rola um tipo de questionamento em relação à psicanálise, né? Então, eu lembro que ela me passou uma técnica e eu fiz essa técnica para trabalhar uma questão. E eu lembro que eu já tinha feito essa técnica, só que fundamentado nos exercícios que eu aprendi na universidade, né, na graduação de psicologia. E você vai ver essa técnica. Foi uma técnica que foi muito importante para eu poder ressignificar esse passado que na minha situação foi traumática. Eu vou contar um pouquinho dessa história de uma forma resumida, né, para você poder entender. Mas enfim, como eu estava falando, não é necessário, né, que ocorra um trauma, algo marcante, muito intenso para que gere um transtorno, né? Muitas das vezes pode apenas deixar de ser muito bom, né? Então a pessoa ela fica com aquela memória de referência da infância, onde foi uma infância perfeita, uma infância maravilhosa, né? E se a gente for observar, né, aquilo que as pessoas acham que é bom nem sempre é tão funcional assim, né? Por isso que esse julgamento do que é bom ou ruim, do que é certo ou errado, não cabe aqui, né? A gente trabalha com o pensamento daquilo que é funcional, ou seja, aquilo que ajuda a te conduzir para o seu objetivo, e aquilo que é disfuncional, ou seja, aquilo que faz você ficar parado, estagnado e não alcançar o seu objetivo, e muitas das vezes até se afastar desse objetivo. Então, as pessoas ficam procurando esse trauma, né? Que trauma? Eu não tive trauma. Ou as pessoas têm um trauma, mas elas têm consciência de que isso não foi a causa do problema, né? E isso acontece muito, né? Então essa pessoa falava, eu não tive nenhum trauma, não sei por que eu me sinto assim, eu não tenho nenhum problema de autoestima, e ela repetia muito isso. E depois a gente percebeu que tinha realmente problema de autoestima, e a gente teve a oportunidade de trabalhar essa questão um pouco. Então,
como eu falei, não necessariamente é algo muito intenso, algo marcante, algo realmente traumático, como um desastre, algo do tipo. Pode ser uma situação de vergonha. Eu já atendi um dos casos que eu atendi que ficou muito marcado na minha cabeça, que era, inclusive era um terapeuta que eu trabalhei com ele num curso, e nesse curso eu dou atendimento, né, online para os terapeutas, para que eles possam vivenciar na prática as ferramentas que eles vão aplicar nas outras pessoas. E aí eu fiz uma técnica de regressão com ele, onde a gente estava trabalhando a questão da procrastinação. Ou seja, ele tinha feito um dos mais renomados cursos de hipnose clínica do Brasil, né? Ele tinha feito a formação nesse instituto, ele tinha diversas outras formações, era uma pessoa muito bem sucedida já, tinha seu trabalho, era uma pessoa muito bem organizada, era um músico, né? E era uma pessoa que tinha uma questão, apesar de tocar muito bem, ser um exímio músico, ele não conseguia tocar de uma forma espontânea, livre, ele ficava meio de lado assim para a plateia. Isso já aconteceu outras vezes também, em alguns outros casos. Então a gente foi investigando na técnica de hipermnésia, que possibilita o fenômeno da regressão de memórias, deixando muito bem claro, não tem nada a ver com TVP, com terapia de vidas passadas, é regressão de memórias até a vida intrauterina, né, onde a gente vai buscar memórias dessa vivência primária, né, primitiva, né, da nossa gestação, até a gestação. Não necessariamente vai até uma memória de vida intrauterina, tá bom? E a gente descobriu uma memória que tinha significado com a emoção, com a essência do sentimento que ele sentia, de vergonha, de medo, de não se sentir capaz de se expressar, e por isso ele procrastinava o fato dele já ter capacidade, competência, inteligência e organização para ser um excelente terapeuta, hipnoterapeuta, né, no caso que trabalha com hipnose. Ele não atendia, já tinha feito o curso já há mais de um ano, se eu não me engano, exatamente, eu não vou lembrar da data, porque já faz alguns anos que eu o atendi. Ele não atendia e se sentia muito mal com isso, porque ele sabia das possibilidades que tinha de ajudar as pessoas com a hipnoterapia. Então ele se sentia mais mal ainda por causa disso, né? E aí a gente investigou, porque tinha uma memória onde ele tinha mais ou menos uns 4, 5 anos de idade, e ele lembra que era uma festa na casa de uma pessoa muito importante da vida dele, e tinha muito aquela questão antigamente, hoje em dia nem tanto assim, às vezes até é o outro lado do extremo, as crianças não tinham lugar na mesa dos adultos. Tinha festa na casa das pessoas, da família, as crianças ficavam no lugar, ficava alguém ali tomando conta, e os adultos ficavam no outro lugar, bebendo, comendo, fumando, né, fazendo coisas de adulto, conversando assunto de adulto. E esse senhor, né, já era um senhor, ele lembrou de uma situação onde ele era uma habilidade que ele tinha desenvolvido, é algo que era importante e significativo para ele, e ele foi na sala, onde estavam os adultos sentados na mesa, conversando assuntos de adultos, bebendo bebidas de adulto, né? E ali ele fez algo que não era para causar o resultado que aconteceu, que causou nessa situação. Então, sabe quando a criança chega para fazer olha só o que eu sei fazer, e aí mostra, e todo mundo, ai que lindinho, e todo mundo, né? Nem sempre a criança quer essa resposta do adulto. Ela quer, legal, bacana, hein, poxa, que legal. Ou ela não quer uma risada. E nessa situação todo mundo riu, tipo, virou as costas e continuou conversando conversa de adulto. E isso foi muito... Ele se sentiu muito mal nessa situação, ele se sentiu muito incompetente, ele se sentiu incapaz de expressar aquilo que ele queria expressar. Então a gente percebeu nessa regressão de que aquilo tinha um fundamento, sim, era uma situação que não era muito traumática, uma situação corriqueira que acontece muito em festas de adultos, onde tem crianças. E isso, né, enfim, se a gente for avaliar outras situações, né, como uma situação de medo, onde uma criança é exposta a uma situação de medo e de perigo real, né, que ela pode desenvolver um toque, por exemplo,
né, onde ela passa por situações diversas, onde durante alguns anos da vida dela, na infância, onde existe ali uma situação onde todo final de semana praticamente acontece assaltos na região, né? E a família que tinha uma lojinha era assaltada frequentemente. Então ela vivia com esse medo, com essa apreensão. Eu até falei isso no vídeo anterior, né? Uma situação de trauma, essa que se caracteriza uma situação de trauma, é uma situação traumática onde tinha real perigo de morte, risco de morte. Mudanças, eu falei da minha história, né? Onde a gente teve uma mudança, né? Enfim, né? Uma situação traumática também separações, né? Mudanças de bairro, mudança de cidade, mudança de casa, mudança de escola, separações dos pais, né? Separações de pessoas queridas. Eu lembro que foi muito triste, não chegou a ser uma coisa exageradamente traumática, mas foi muito triste quando a babá que tomou conta de mim, né? Que depois de um tempo já era mais mocinho já, né, até depois dos 9, se não me engano, até os 9 anos, ela mudou para a casa onde a gente se mudou, junto, e morou na Casa dos Fundos por um tempo. E isso trouxe um laço muito mais forte, e ela engravidou, foi meio que traumático para mim, a situação de eu não ser mais o garotinho que ela cuidava, agora ela tinha um filho. Mas por um lado foi bom também, porque eu ajudava ela a cuidar do filho dela, né? E eu sei fazer coisas com a minha filha que graças a essa experiência. Então, abusos. Outra questão que acontece muito é de abusos, que pode ser traumático. Abuso físico, né? O que é abuso físico? Não é só bater, né, espancar a criança, mas castigo, por exemplo, que fazia na época da minha mãe, da minha avó, né? E que algumas pessoas fazem até hoje, de botar a criança ajoelhada e às vezes até colocar no milho. Isso é um abuso físico, né? Dependendo da intensidade, da frequência, pode até caracterizar a tortura. Abuso psicológico, né? Você ficar ameaçando a criança, o bicho-papão vai pegar, olha, se você não obedecer o velho do saco, não sei o que, essas coisas que era mais da minha época. Hoje em dia ainda tem, eu ouço falar sobre o bicho-papão ainda, gente. Então é uma coisa que gera medo, né? Um medo irrealista, um medo que não vai se realizar, mas que gera a ativação lá dos mecanismos de defesa do cérebro primitivo que a gente falou na aula anterior, né? E o abuso sexual. Eu sofri abuso sexual. Não cheguei a sofrer abuso físico, não em casa, não dos meus pais, mas sofri abuso físico de um primo meu, abuso físico. E o último aqui que eu coloquei, que é mais recente, o bullying, né? Que pode caracterizar abuso físico, psicológico, né? Também. Então eu sofri abuso sexual de uma pessoa muito próxima, né? Hoje eu falo mais abertamente porque essa pessoa faleceu alguns meses atrás. É uma pessoa muito próxima, um tio meu que foi muito importante para a minha vida, né? Para a vida que eu tenho hoje. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. E ele abusava sexualmente de mim. Não tinha penetração, não penetrava ele, não sei se chegou a ter sexo oral, não lembro dessa situação, mas eu lembro que ele ficava na sala à noite vendo televisão, com a mão dentro da minha calça, dando desculpa que estava frio, e era gostosinho esquentar a mão segurando meus negócios, né? Segurando meu pênis e meu escroto, meu saquinho. E ele ficava ali, e era gostoso na época, eu sentia uma sensação boa. É um carinho, e uma criança de 4, 6, 7 anos não sabe discernir isso muito bem. Talvez hoje uma criança consiga dessa idade, mas na minha geração a gente não tinha consciência que as crianças têm hoje, né? Então, isso fez com que eu desenvolvesse o toque de tema homossexual. Isso colaborou, vamos dizer assim, porque numa mudança que eu tive de casa, de amigos, de escola, de situação de vida, né, eu presenciei uma situação de mudança também, onde eu não tinha conhecimento sobre atividade homossexual, homoafetiva, daquela forma, né, de sexo mesmo, de penetração, de sacanagem, de abuso que os meninos faziam com algumas menininhas, de abuso que alguns meninos faziam com outros meninos mais novos,
né? E tem um vídeo que eu vou deixar aqui na indicação, onde eu conto um pouco sobre a minha história, tá? Então, né? Quando eu vi aquela situação e o rapaz me ameaçou de que ia abusar sexualmente de mim, ia penetrar no meu ânus, né? Ia comer a minha bundinha, né? Eu pensei, caramba, não vai ser muito legal. Mas aí veio aquela imagem intrusiva dele me pegando por trás e ao mesmo tempo eu lembrei dessa situação que o meu tio ficava acariciando o meu pênis. E bateu uma confusão, porque naquela situação era gostoso. E nessa situação que eu imaginei do que o rapaz falou que ia fazer comigo, não era agradável, não era gostoso, não era atraente, não era tesão. Não era. Então, rolou uma confusão ali e eu comecei a ter esses pensamentos de que eu não era homem. Será que eu sou homem? Será que eu sou gay? Será que eu gosto de... né? E ali, isso causou sofrimento na minha vida? Causou. Mas eu vou ser sincero, gente, teve outras coisas que causaram muito mais, como a ansiedade social e os episódios depressivos. Essa questão do toque, teve o toque de tema homossexual, teve a questão do toque teve conteúdos de blasfêmia, mas eu não sofri muito com isso, eu consegui me sair bem, mas enfim... Então existem várias situações, né, que podem caracterizar aprendizados disfuncionais, mas não necessariamente são traumáticas, como a vergonha, né, como as mudanças. É só uma questão de transtorno adaptativo, mas não chega a ser um trauma. Uma mudança, né, de fase do desenvolvimento, onde a criança é tratada como a majestade ou bebê, né, como Freud dizia, e de repente ela se torna um pouquinho mais velha e os pais começam a cobrança, né, e começa a tratar a criança muito diferente do que tratava como era criança, quando era menor. Isso por si só pode gerar um conflito emocional, tá bom? Então, o segredo aqui, né, como eu falo, a metodologia é o conhecimento. O básico é o conhecimento. Conhecimento, perdão e libertação, né? Então, eu vejo que esses aprendizados geram uma hipersensibilidade nas pessoas, onde parece que elas ficam ali com o seu sistema de defesa acionado, né, a todo momento, e essas coisas que para algumas outras pessoas podem não ser tão significativas quanto para outras, vai gerar sofrimento emocional nelas. Não tô querendo julgar se é realmente uma coisa ruim, né? Isso só você pode perceber, né? A pior dor do mundo é aquela que só a gente sente, né? Não tem como a gente sentir a dor do outro. Eu posso me colocar no lugar, eu posso fazer um exercício de empatia, que é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho, não só isso. Então você vai entender como funciona essa técnica, né? Então tem essa hipersensibilidade, uma baixa tolerância à frustração, né? E a outras emoções, né? Como, por exemplo, o medo, né? O medo. E isso está presente em muitos transtornos, tá? No toque e principalmente e na ansiedade, tá? Então, conhecimento. Quando eu falo de conhecimento, é entender sem julgar, né? Entender sem julgar para não tornar o passado algo presente na sua vida. E olhar para essas situações, né? E perceber, como eu fiz a pergunta, né, pro cliente. A pessoa que tinha medo de morrer, né? Tinha aquele pensamento de que ia morrer, que estava passando mal, que estava com problema de coração, verificava a pressão toda hora. Eu perguntei, tá, de todas essas vezes que você achou que ia morrer e verificou a pressão, quantas vezes você morreu de fato? Igual eu perguntei para um outro cliente que também tinha ataque de pânico. Como você acha que vai morrer dentro do ônibus, você sai do ônibus correndo e fica com vergonha porque as pessoas ficam te olhando, né? Mas se você pudesse escolher como morrer, se você vai morrer ou não, isso não tem como escolher, concorda? Ele concordou. Mas se você pudesse escolher como morrer, como você escolheria morrer? Com essa cara de pânico, assustado, tenso, travado? Ou tranquilo, feliz, relaxado, com a expressão leve? E a gente começou a entrar numa técnica de ressignificar. Então agora vamos para a técnica.
Eu chamo da técnica do diário. É o nome que eu dei, né? O que você vai fazer? Em primeiro lugar, ela é dividida em 3 partes. Primeiro ponto, você vai escrever a sua história. Tá aqui no roteirinho, tá? Eu vou ler essa parte porque não deu para decorar. Vocês vão ver que esse vídeo não vai ser nem editado porque eu senti que eu estou perdendo muito tempo editando os vídeos e as pessoas que estão acostumadas a ver meu canal sabem que a maioria dos vídeos não são editados mesmo. Então, técnica do diário, 3 passos. Primeiro passo, escreva a sua história. Escreva tudo aquilo que você lembra, os pontos marcantes, significativos ou traumáticos, né? Aqueles pontos mais significativos para você até o momento presente, né? Tanto as coisas negativas, aparentemente negativas, né? Na sua percepção negativas, tá? Tanto quanto as coisas na sua percepção também positivas. Então você vai escrever a sua história. Você vai escrever a história do seu passado. Tudo que você lembra que seja significante. Tudo de bom e tudo de ruim, tá bom? Segundo passo, você vai ler essa história. Você vai ler essa história buscando observar de pontos de vista diferentes. Primeiro ponto, você vai buscar olhar aquilo do ponto de vista do outro. Por que o outro fez isso? Por que o outro escondeu? Por que meu pai escondeu de mim, da família toda e exigiu que todo mundo escondesse o fato de eu ser adotado? Quando eu fiz isso, escrevi essa minha história, porque isso para mim foi muito traumático, eu achava que eu era um filho especial, porque minha mãe dizia que eu era o filho do coração, que eu era o filho querido, e eu não entendia que ela estava querendo dizer que eu não saí da barriga dela, que eu era filho do coração, porque ela escolheu ser minha mãe. Ela dizia isso na tentativa de me dizer a verdade de uma forma subliminar, porque meu pai exigia de esconder, porque ele tinha medo de que eu ficasse com raiva deles e saísse de casa. O que aconteceu? Que acabou que eu vim morar em um outro estado, num estado muito longe. Não por causa disso, lógico, não foi por causa disso. Mas enfim, não tem coisas que não tem como a gente controlar. O que aconteceu? Numa situação onde eu estava andando com uma galerinha errada, ele veio, cobrou isso, jogando na minha cara, tinha me pego para criar com muito amor, e por que eu estava fazendo isso com ele? Meu mundo acabou. Na hora eu fiquei com raiva, eu fiquei uns 5 anos sem falar com meu pai. Eu tinha 11 anos. Eu voltei a falar com ele com 16 para 17, de falar mesmo, de conversar. Então isso para mim foi muito traumático. Depois dos 17, eu fiz isso com 20 anos, né? A primeira vez que eu escrevi, e depois com 21 para 22, quando eu fui fazer terapia, eu percebi o ponto de vista dele, o medo que ele tinha, pelo amor que ele sentia por mim, e como ele falava, e eu entendi isso, não tinha diferença. Era um amor como era para as minhas irmãs, que são filhas biológicas. Então eu consegui ver o ponto de vista do outro e pude observar a história do meu ponto de vista de uma forma diferente. Sem aquele peso de que por que ele fez isso comigo, filho da... desgraçado, por que ele teve que jogar na minha cara isso? Eu sou pai hoje, eu entendo muita coisa que ele passou, que ele falava pra mim, que eu só ia entender quando eu fosse pai. Então, releia, observar os pontos de vista. Desculpa, eu pulei. Esse é o terceiro. O segundo releia a história buscando observar os pontos de vista que influenciam as limitações que você tem hoje. Tá? Então você vai olhar a história, isso aqui que aconteceu, eu me sinto, a emoção que eu senti lá, eu sinto aqui também hoje. Esse é o segundo. Tá? O terceiro é isso. Releia buscando observar o ponto de vista de outras pessoas envolvidas na história, né? Pense em quais os sentimentos e os pensamentos e as emoções influenciaram o comportamento dessas pessoas, tá? Diante das situações mais significativas para você, tá? Busque, né, imaginar-se no lugar da outra pessoa. Então você vai reler isso, você vai considerar o pensamento, a emoção e o comportamento das pessoas, tá? E vai procurar se imaginar sendo essa pessoa na situação que aconteceu. Entendeu? É isso aí. Qualquer dúvida, gente, suporte, o link do WhatsApp está aqui, o número é o 21 DDD 21 975
894235. O link do suporte gratuito está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ok? Então é isso. O quarto passo, que é um passo extra que eu vou dar de brinde para você, é: após esse exercício de empatia e troca de papéis, escreva a sua conclusão, né, da história, se fundamentando nas perguntas fortalecedoras, né? Perguntas fortalecedoras. O que isso significa para mim? Significa que eu sofri, que isso, que aquilo e aquilo outro. O que eu posso aprender com isso? Quais as 3 lições que eu posso tirar desse exercício aqui, de tudo que aconteceu? Não do que eu pensava antes, mas dessa nova conclusão que eu tirei. Ok? Tá? E aí, o que posso mudar na minha vida a partir de agora em cima dessa nova conclusão que eu tirei? São perguntas que a gente vai adaptar, né? São perguntas fortalecedoras. Então o vídeo de hoje é isso, gente. É bem rápido, bem prático, bem dinâmico mesmo. No próximo vídeo a gente vai falar como retornar ao seu equilíbrio no dia a dia, tá? Através de técnicas que você vai sentir o impacto na sua vida de forma imediata, e a repetição disso vai formar novas conexões neurais para que você possa resgatar o sentido de vida, a felicidade, o prazer de viver. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, deixa aí seu like, comenta aqui embaixo nos comentários e compartilha com o maior número de pessoas possível esse vídeo. Até o próximo vídeo, amanhã. Um forte abraço.